Vamos nos colocar de joelhos para ter uma prece. Santo e eterno Deus, louvado seja o teu santo nome, ó Pai, porque mais um dia o Senhor nos concedeu de vida e mais uma vez o Senhor nos traz aqui diante da tua presença para te adorar e louvar teu santo nome. Louvado seja o Senhor, porque temos a oportunidade de expressar louvores ao teu santo nome, pelo Deus que tu és em nossa vida, pelo que tu faz, pelo que tu fez e ainda fará grandes coisas a cada dia, a partir do momento que nos colocamos em tua presença. Te pedimos que fique conosco nesse culto, nos oriente, nos dê sabedoria, poder e também desejo de cada dia estar na tua presença, ó Pai. Te pedimos uma bênção especial por esses domingos especiais, pelas pessoas que aqui estão presentes e também por aqueles que não puderam vir. O Senhor conhece o motivo de cada um, ó Pai. Por isso te pedimos que o Senhor possa repousar o seu Santo Espírito sobre cada um, ó Pai. E que possamos a cada dia sentir o desejo maravilhoso de estar na tua presença. Diz que o melhor lugar do mundo é aos teus pés. Por isso estamos aqui, reconhecendo que o Senhor reina sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Estou muito feliz de estar aqui e quero saudar os amigos da internet que nos acompanham. Agora a responsabilidade aumentou, né? Porque está gravando, não posso falar nenhuma coisa errada aqui, porque senão vai ficar aí para sempre, né? E uma vez na internet, nunca mais tira esse negócio. Então, qualquer coisa faz uma edição aí, tá? Mas sejam todos bem-vindos, que a mensagem dessa noite possa também abençoar você e sua família, onde quer que você esteja. E quero me apresentar a vocês, meu nome é Elias, e eu descobri que se eu pudesse escolher um livro, um capítulo apenas da Bíblia, para dar um estudo bíblico para uma pessoa que dissesse assim, olha, eu não acredito na Bíblia, mas eu dou a oportunidade de você me dar apenas um estudo, e você só pode usar um livro e um capítulo da Bíblia. E com esse livro, com esse capítulo, você vai ter que me mostrar que a Bíblia é verdadeira, que Deus existe e que Jesus vai voltar. Que livro e que capítulo você escolheria? Você tem alguma ideia aí? Para dar, você tem a oportunidade de dar um único estudo. Mas a pessoa disse que você só pode usar um livro e um capítulo da Bíblia para provar que Deus existe, que a Bíblia é verdadeira e que Jesus vai voltar. Qual livro, qual capítulo você escolheria? João? Daniel 7? Daniel 5:39? João 5:39? O capítulo pode usar o capítulo inteiro, não precisa ser só um versículo não. Alguém tem mais alguma escolha aí, favorita? A minha escolha seria Daniel, capítulo 2, que é o que a gente vai estudar hoje. Essa seria a minha escolha. E no decorrer aqui da noite, eu vou explicar para vocês porque essa seria a minha escolha. Mas antes de propriamente dito entrar na mensagem, eu me identifico muito com a história de Daniel. Porque você sabe que no capítulo 1, o começo da história, ali do livro de Daniel, é a história em que eles chegam à Babilônia cativos. E nós vimos, vocês se lembram, que Daniel, quando ele chega, ele faz uma escolha, junto com seus amigos, de não contaminar-se com as iguarias do rei. Quantos lembram disso? Quero ver as mãos. Ok, muito bem. Aliás, quantos estavam aqui domingo passado? Bacana. Quantos estão vindo pela primeira vez na série de domingos? Levanta a mão. Ok, seja bem-vindo. Então, eu me identifico muito com isso. Por quê? Porque o ano passado, eu tive uma experiência muito bacana. E aí eu vou dar um gostinho para vocês e de repente me chamem para eu contar toda a história, toda a experiência que eu tive o ano passado. Mas você sabe que Daniel e seus amigos, eles foram cativos para uma terra estrangeira. Eu não fui cativo, mas no ano passado eu decidi viver numa terra estrangeira também. E eu fiz como Daniel. Eu falei assim, vamos ver se esse negócio dá certo mesmo. Sabe aquelas coisas radicais assim? E aí, eu estava bem feliz, trabalhando, bom emprego, bom salário, tranquilo, casa, carro, tudo certinho. E aí eu cheguei para os meus pais, são de São Paulo, eu
vivo sozinho aqui em Curitiba, apenas trabalho aqui. Trabalho e vivo aqui, né? Já tem aí 5 anos que eu estou em Curitiba. E aí eu liguei para meus pais e disse assim, olha, semana que vem eu vou para casa, lá em São Paulo, dizendo a eles. E vou visitar e tal, então prepara a comida gostosa, aquela que você sabe que eu gosto, né? Minha mãe faz ali uma lasanha de berinjela, que é uma delícia. Falei, prepara essa lasanha. Aí falei pro meu pai, compra a paçoquinha, porque eu gosto de paçoquinha. Compra Danoninho, Yakult. Parecia que ia chegar uma criancinha, né? Mas eu gosto das coisas. Né? E aí eles falaram, tá bom. E quando eu cheguei, eu falei assim, tem uma notícia para dar. Isso foi em novembro de 2014. Novembro de 2014? Ano passado, foi 15. Novembro de 2014, isso mesmo, tá certo. E aí eu cheguei para meus pais e disse assim, olha, eu vou ficar mais uma semana aqui e depois eu vou viajar. Porque eu gosto muito de viajar. Eles falaram, para onde você vai? Aí eu falei assim, então, eu vou viajar para um outro país e vou ficar 1 ano fora. Aí eles, como assim? Mas e o trabalho? Então, eu já pedi demissão. Mas e suas coisas? Eu vendi todas. Mas se tá com o carro, eu já vendi também. Só falta entregar. Então eles ficaram, mas como assim? Para onde você vai? Eu falei assim, então vou para um país que chama Honduras. Onde fica isso? Fica aí, num canto desse mundo aí. Né? Hoje considerado o primeiro país mais perigoso do mundo. Se você colocar aí no Google, na internet, você coloca aí, vai estar lá, um dos países mais violentos do mundo. Hoje, o primeiro. E aí eu decidi ir para esse lugar, morar numa aldeia. E quando eu digo aldeia, é aldeia de verdade mesmo, não é simbólica, não. Aldeia, mato, essas coisas assim. E lá não tem energia elétrica, saneamento básico, não tem nada. É só uma aldeia. E eu fui morar lá durante 1 ano, todo o ano de 2015. E lá eu decidi ter um regime igual ao de Daniel, totalmente vegano. Sem nenhum contato com nem carne, nem derivados de carne. Só através de fruta, verdura, legumes e água. E aí, quando eu comecei a ler a história de Daniel, eu me identifico com ele, porque eu sei o que ele passou. E lá eu estava trabalhando como servente de pedreiro, construindo casa. Comendo isso, num sol ali da América Central, de 35, 37 graus, na sombra. E deu tudo certo. Teve ali uma dengue aqui, uma dengue ali que eu peguei, mas tudo certo, vivi. Nada demais. E o livro de Daniel, ele conta a história deles cativos. E quando eles chegam, ali no capítulo 2, o rei tem um sonho. A gente já viu isso no domingo passado. Mas para lembrar, está ali em Daniel, capítulo 2, a partir do versículo 30 para o final, 28, 30, vai começar a história, o desenrolar da história. E, não sei como é que funciona aqui. Isso. Eu aponto, isso. Ok. Hoje, a gente vai aprender com a história do mundo. Se nós tivéssemos que dar um tema para o culto de hoje, seria aprendendo com a história do mundo. E aí está a estátua que o rei Nabucodonosor sonhou com ela. Ele sonhou com essa estátua. E você vê que essa estátua, ela tem alguns detalhes ali que a gente vai ver cada um delas. Cada um desses detalhes, o que é, o que significa e o que isso impacta na minha e na sua vida. Mas você lembra também que eu disse que eu usaria esse capítulo para falar sobre a volta de Jesus, para falar que a Bíblia existe. E muitas pessoas questionam se realmente o que está na Bíblia é verdade. Quantos de nós já não escutou isso? Ah, mas foram homens que escreveram. E aí, se você vai para Daniel 2, tudo que está em Daniel 2, se você colocar no Google, vai estar lá no Google. Em fontes históricas, não bíblicas. O que está em Daniel 2 está registrado na história. Lá na escola, no ensino médio, a gente estuda o que está em Daniel capítulo 2. Os reinos, os reinados e tudo que se passou ali. Isso a gente vai ver na história. E quando você estuda a história sem usar a Bíblia, e de repente você vai na Bíblia e vê que tudo que está na história está na Bíblia, tudo que está na Bíblia está na história, ou tem alguém que comanda tudo e quer enganar todo mundo, ou é verdade.
Então é verdade. Porque a pessoa tem que ser muito criativa e tem que ter muita influência para escrever na Bíblia e ainda colocar em todos os livros de história do mundo. Ou seja, é verdade. Agora, se eu acredito que o que está aqui em Daniel 2 é verdade, eu assumo uma grande responsabilidade. Porque o final dessa história é impactante. Se tudo que está acontecendo aqui for verdade, e o final também, a gente vai ter que tomar uma escolha, e essa escolha é muito séria. Mas vamos ver então o que se passa. O rei tem um sonho. No sonho, ele vê a estátua, mas ninguém consegue revelar o que está ali. Em Daniel 2, 28, diz assim: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Então, diz a Bíblia que Deus revelou a Nabucodonosor esse sonho. Só que Deus só deu o sonho, não deu a interpretação do sonho. Não deu... Já aconteceu com você de sonhar? E você acorda, você sabe que você sonhou, mas você não se lembra do que foi. E de repente, no meio do dia, você vê alguma coisa, e você fala, nossa, mas parece que eu já vi isso. E de repente foi aquilo que você sonhou. E aí você lembra. Mas o rei, ele não lembrava o que ele tinha sonhado. E se a gente vê no começo do capítulo, diz que ele sonhou várias vezes a mesma coisa. E toda vez que ele acordava, ele não se lembrava do sonho. E aí, como funcionava lá no palácio em Babilônia? Babilônia era como uma universidade. Era como uma universidade. E nessa universidade, todos que foram cativos, o rei escolheu alguns, os mais inteligentes, os mais bonitos e os mais saudáveis. E aí eu fiquei me pensando, será que se eu estivesse lá eu ia ter sido escolhido? Sei, né? Talvez não. E ele escolheu essas pessoas. Então o rei chegava, olhava em todos os que estavam ali cativos e dizia, ó, traz aquele ali, traz esse aqui. Esses traz pela aparência. Aí quando eles chegavam pro rei, eram todos bonitos, perfeitos, fortes. Aí o rei fazia algumas perguntas para ver se não era só beleza, né? E aí o rei, não, é inteligente também. Então pode continuar. Tinha uns que vinham e voltavam, que era só beleza. Aí o rei falou, não, só beleza não importa. Né? Tem que ser inteligente também. Então fica uma dica aí para aqueles que estão escolhendo, procurando, né? Só beleza não importa. Até porque se fosse só beleza, né? Alguns iam perder a esperança. Né? Eu, por exemplo. Mas diz a Bíblia que não era só a aparência. E o rei começou a escolher essas pessoas. E no meio dessas pessoas, quem que o rei escolheu? Daniel e os 3 amigos dele. E eles estavam lá. E nessa universidade, o rei fazia como se fosse um vestibular. Essas pessoas que o rei escolheu iam estudar. E eles iam estudar, diz a Bíblia, que por 3 anos. E depois de 3 anos, eles iam começar a trabalhar. Olha só, igualzinho acontece hoje em dia. A gente vai para a faculdade, estuda, 3 anos, 4, aí tem uns cursos que é mais, outros menos. Termina o curso, o que a gente faz? Está desempregado. Não, mas naquela época já ia trabalhar, né? Hoje tem um pouco mais de dificuldade. Mas eles já iam trabalhar. E escolheram esses 3, mais Daniel. E o que eles aprendiam ali? Todo mundo que se formava nessa universidade de Babilônia se formava com um título. E qual que era o título que eles recebiam? Todos recebiam o título de magos. Mas magos? E nessa época de Harry Potter, essas coisas todas. Né? Mas não eram esses magos que a gente está pensando. Né? Todos recebiam o título de mago. É como se você fizesse medicina. Você faz medicina e quando você termina, o que você é? Depende, você é médico. Mas você pode escolher uma especialidade. Você pode ser obstetra, você pode ser cardiologista, neurocirurgião. Você pode escolher ali o que você vai se dedicar, pediatra. E, naquela época, todos se formavam como magos. E dentre os magos, tinha algumas categorias. Que podia ser mago, feiticeiro. O que os magos feiticeiros faziam? Eles protegiam o povo dos demônios. Então, eles escolhiam estudar isso. Tinha os magos encantadores, que era uma outra especialidade. Eram treinados para manter os deuses satisfeitos. E também tinha os magos astrólogos. O que eles faziam? Interpretavam presságios astronômicos e previam o futuro. E havia também os caldeus. E esses eram chefes
de grupos. Então, você se formava, você tinha essas 4 especialidades para escolher. E Daniel e seus amigos foram escolhidos para estudar nessa Universidade de Babilônia. Só que vocês se lembram que eles eram judeus. E agora eu pergunto, como é que eles conseguiram não se desviar dos caminhos de Deus, estudando todas essas coisas? E às vezes a gente, qualquer coisinha que vem, a gente já desanima, né? Já fica em dúvida. Agora imagina eles estudando ali, nesse meio, nesse contexto, e se manteram fiéis a Deus. Olha aí, para nós, né, alguns jovens que estão aí, talvez estudando, universidade, faculdade, escola, ensino médio. Olha aqui o exemplo que nós temos de Daniel e seus amigos. Né? Se mantiveram fiéis. Mas, conta aqui no capítulo 2, que Daniel escolheu não se contaminar. Então Daniel faz essa escolha, né? E agora eles já estão quase se formando, estão ali no ano de formatura, e o rei tem esse sonho. O que o rei faz? Se você está doente, imagina você é dono de uma universidade de medicina, e você fica doente, o que você faz? Você chama todos os médicos, todo mundo que pode te ajudar. Agora o rei pega e fala, bom, eu tenho um sonho, e na minha universidade aqui tem gente que prevê o futuro, tem gente que adivinha, tem gente que protege. Vou chamar todos os sábios e alguém vai dizer o que aconteceu, o que significa esse sonho, o que eu sonhei. E aí ele chama os sábios. E quando ele chama os sábios, o que acontece? A pessoa fala assim, então, a gente pode interpretar. Só que é o seguinte, fala pra gente o que você sonhou. Aí o rei, mas eu não sei o que eu sonhei, eu preciso saber o que eu sonhei e vocês têm que interpretar. E aí eles, não, mas a gente dá um tempo pra gente. Aí o rei, percebendo que eles estavam querendo dar uma enrolada nele, disse assim, olha, ou vocês descobrem, adivinham o que eu sonhei, me revelam o que eu sonhei, e dão a interpretação, ou eu vou mandar matar todo mundo. Porque eu tô aqui pagando comida, bebida pra vocês, tá aqui casinha e tal, tudo certinho, e vocês não vão me ajudar? Vai morrer todo mundo se não resolver o meu problema. Foi isso que aconteceu. Daniel estava nesse meio. Só que Daniel não sabia o que estava acontecendo. E de repente, quando chega o decreto e chega a pessoa que vai matar todo mundo, aí Daniel fala, o que está acontecendo aqui, pessoal? Aí ele chega para a pessoa que vai matar e fala, por que esse decreto tão cruel? E aí a pessoa explica, não, é porque o rei pediu para revelar o sonho, ninguém revelou, e vai matar todo mundo. Daniel, não, peraí, dá um tempinho aí. Né? Dá um tempinho aí, vou ver o que eu posso fazer. E aí Daniel sai, e a gente viu domingo passado, que ele ora, fala com os amigos, e Deus revela o sonho para ele, ele vai e fala. E o sonho está aí, uma estátua esplêndida e terrível. Vamos começar pela cabeça. Ele diz assim, ele começa a revelar então para o rei. Ele fala assim, rei, olha, eu vou falar, mas eu quero dizer que ninguém tem a capacidade de falar. E eu só estou falando, eu só recebi essa revelação porque Deus quer que você saiba. Não porque eu sou mais inteligente que os outros. Olha a humildade de Daniel. Aí eu fiquei pensando, se fosse eu já ia falar assim, não, tá vendo? Eu sou bom, né? Tá todo mundo aí. E Daniel chega e fala assim, faz totalmente ao contrário. Assim, rei, olha, ninguém é capaz de descobrir o que o senhor sonhou. E se eu estou aqui falando contigo, é porque Deus quer que você saiba. Não porque eu sou bom ou porque eu sou mais inteligente. E aí ele começa. A estátua tem a cabeça de ouro, o peito aqui, a gente já sabe, de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Então vamos dar uma passada bem rápida nisso. A cabeça, que significava o rei, que estava naquele momento, foi ali do ano 605 a 539. Eu vou falar uma coisa que é óbvio, que todo mundo sabe, mas por que eu vou falar? Porque quando eu escutava sermão a respeito disso, e eu era um pouquinho mais novo, eu não entendia. E aí, nunca ninguém falou, apesar de ser tão óbvio. E aí eu falo assim, toda vez que eu for fazer isso, eu vou falar. Porque sempre tem alguém que não pode ser que não saiba. Por que o ano de 605 a 539?
Porque na minha cabeça, de novinho, eu falava, mas não tem que subir o negócio? Por que está diminuindo? Está diminuindo porque chega até o ano 0, aí Jesus nasce, aí começa a contar do 0 para frente. Simples assim. Então, quando você vê do maior para o menor, é porque está indo até o momento de Jesus e depois começa a crescer de novo. É óbvio, é simples, mas eu não sabia isso. Eu fiquei muito tempo sem entender o porquê que a data ia diminuindo e não aumentando. Então está aí explicado. Então foi do ano 605 a 539, esse reino. E a Babilônia era algo incrível. A Babilônia tinha jardins suspensos, que eram árvores cerca de 25 metros de altura. Coisa mais linda, jardim. O palácio todo era de ouro. Era uma coisa mais linda que existia na época. Mas, diz Daniel, depois de falar tudo isso, falou assim, rei, você é a cabeça de ouro, o teu reino é esplendoroso, tudo isso é lindo, mas vai passar. Vai passar. E o rei escutando isso quietinho. E aí vem os medos e persas, que é o segundo reinado, que é ali depois a parte de prata, né? Depois de ti se levantará um outro reino. Agora a pergunta que eu faço, qual que é mais forte e qual que é mais valioso? O ouro ou a prata? O ouro. E por que a prata destruiu o ouro? Já parou para pensar nisso? Por que será? Diz a Bíblia que o reino mais fraco, aqui ele parte do princípio, do começo ali do ouro, e vai diminuindo o seu poder. Não só representa a diminuição do poder, como a degradação do homem. A degradação do homem. Tanto espiritual, quanto moral, quanto física. As forças vão diminuindo em todos os aspectos. Agora é só você olhar para nós. O que nós temos hoje? Lembra de Babilônia, como era Babilônia, e como nós estamos hoje. Vai diminuindo em todos os aspectos. Físico, mental, espiritual, intelectual, moral. E quando a gente fala de moral, é só você ver as discussões que a gente está tendo hoje em dia, na política. Identidade de gênero, o que pode, o que não pode. Hoje tudo pode. Tudo pode. E fala que não pode para ver. É complicado. Então, a prata, representando ali os medos e os persas, vai e acaba, eles conquistam a Babilônia. E como é que foi essa conquista? Porque Babilônia, em volta de Babilônia, tinha uma muralha de 16 quilômetros. E como é que eram as conquistas? As conquistas eram da seguinte maneira. Vinha um exército, cercava toda a cidade e depois invadia. Agora, como é que você vai cercar uma cidade de 16 quilômetros de muralha? Derrubar tudo isso, entrar, matar todo mundo e ficar lá. O que eles fizeram? Sorrateiramente, havia um rio que passava. Vocês lembram o nome do rio que passava na cidade? O rio Eufrates. Rio Eufrates. E alimentava toda a cidade. O rio, eles desviaram o curso do rio. O rio baixou. O exército inteiro, durante a madrugada, entrou pelo canal do rio. E quando eles entraram no canal do rio, eles saíram onde? Na frente do palácio onde ficava o rei. Mataram todo mundo, estava rolando uma festa, eles mataram todo mundo, e quando o povo das casas acordaram no dia seguinte, eles já não tinham mais rei. Já estavam todos dominados. Foi assim que eles conquistaram os babilônicos. Mas isso está ali em Daniel 5, 28. Os medos e os persas, também muita força bruta, né? Mas tudo isso também ia passar. E a gente tem depois disso um terceiro reino. Um terceiro reino. Que é o reino ali, um terceiro reino de bronze. Diminuindo mais uma vez o poder. Né? O reino de bronze, você vai ter ali, depois o Médio e Persa, Grécia. Vocês se lembram de um nome famoso da Grécia? Vocês já escutaram falar de um tal de Alexandre o Grande? A primeira vez que eu escutei sobre Alexandre o Grande foi na escola.
Foi na escola. E aí eu descobri que a Bíblia fala dele. E que ele está aqui, em Daniel capítulo 2. Aí eu disse, bom, ou a Bíblia está muito errada, né? Ou realmente aconteceu isso. E Alexandre conta a história, se você ler nos livros de história, Alexandre ele tinha uma gana, ele tinha uma vontade de conquista. E conta que ele tinha 5 anos de idade e estava vindo Filipe, que era o pai dele, com o avô. Estavam vindo de uma conquista. E Alexandre, com 5, 6 anos de idade, estava sentado chorando. E aí, quando eles passaram por ele, perguntaram assim, o que você está chorando, Alexandre? Ele devia ter um apelido, né? Xande, talvez. Né? O que você está chorando, Xande? E aí ele, estou chorando mesmo. Mas por quê? Porque vocês foram lá, conquistaram tudo, e quando eu crescer não vai ter mais nada para eu conquistar. Desde criancinha ele já tinha vontade de lutar, de conquistar. E ele saiu conquistando tudo quando adulto. Ele chegou até a Índia. Até a Índia. Se você for e procurar histórias sobre a Índia, você vai encontrar relatos de um homem chamado Alexandre, de apelido O Grande, que lutou e conquistou várias províncias na Índia. E isso está na Bíblia também. Olha só. Coincidência? É muita coincidência, como eu costumo dizer, para ser coincidência. É muita coincidência para ser coincidência. E ele lutou, conquistou também, ali, e vai de 331 a 168. E aí você tem um pouco do que foi essa época. Tudo era muito grande, tudo era muito enorme. E esse tempo foi marcado pela cultura. Então a gente parte de Babilônia, que era a questão do poder, do ouro. Aí a gente vem para os medos e persas, que era a questão da força bruta, né? E isso também ia passar. E daí a gente chega na Grécia, que era a questão da cultura, do conhecimento, e diz que isso também passaria. E a gente chega agora nas pernas de ferro. E tudo isso que eu estou falando para vocês, Daniel estava falando para o rei. E quando você chega aqui no 4º reino, ele diz assim, ó, será forte como o ferro. E que é Roma. E Roma, naquela época, conquistou tudo. Tudo. E isso também a história relata. E agora ele fala isso pro rei. Olha só o esplendor de Roma. Como eu gosto de viajar muito, eu tenho um sonho de conhecer ainda Roma. Falta aí alguns poucos lugares para eu ir. E Roma é um deles. O ano passado eu dediquei para conhecer toda a parte da América Central. Comecei no Panamá, fui subindo Costa Rica, Guatemala, Nicarágua, Honduras, Belize, até lá a Cidade do México, nos Estados Unidos. Tudo. Tudo. Aí, aqui América do Sul também. Eu gosto de conhecer e ver que a história, a geografia, está na Bíblia. Está na Bíblia. E olha só o tamanho disso. Né? E se você vai para Roma hoje, Roma é um dos lugares mais procurados para turismo. Até hoje, há construções em Roma dessa época aqui. Você consegue imaginar a inteligência das pessoas que construíram essas coisas? E hoje a gente constrói um prédiozinho aqui, dá uma chuva, cai. Né? Dá uma chuva, cai. E a gente tem prédios construídos da época lá de 168 antes de Cristo, que estão em pé até hoje. E diz que seria forte como o quê? Como ferro. Mas a gente tem ali uma parte que não é um novo reino, mas é um reino dividido. Você tem ferro e barro, que são ali a parte dos pés. Quantos dedos tem os 2 pés juntos? 10. 10. E olha só, Deus é tão detalhista, isso me encanta tanto, que os dedos, a quantidade de dedos dos pés ali, tinha um significado e representava algo. Aí você fala, não é possível. É possível. Diz que o reino dividido, Roma, foi dividida. Isso está na história. Roma foi dividida em 10 partes. Em 10 partes. Quais são essas partes e onde elas estão? Aí você vai falar assim, eu vou dizer para você, você fala, nossa, sério isso? Sério. Sabe quais são essas 10 partes?
E onde elas estão? Você já escutou falar de um lugar chamado Europa? Pois é. A Europa são essas 10 divisões. Aí, para familiarizar mais você ainda, Europa, você tem a Alemanha, você tem Inglaterra, você tem Manchester, Liverpool. Você tem, na Europa, você tem Portugal. E sabe o que a Bíblia diz? Diz que desses 10, 3 sumiriam. Que são os estrogotos, são 3 lá, 3 nomes bem difíceis. E realmente eles sumiram. E se juntaram e ficaram apenas 7. Desses 7, alguns seriam mais poderosos e outros menos poderosos. Desses 10, desses 7 da Europa. Você tem os poderosos, como Alemanha, Inglaterra, e você tem, por exemplo, Portugal, que também é da Europa. Está na parte fraca ali. E tudo isso está na Bíblia. Agora, a Bíblia me dizendo que haveria um momento em que seria dividido e que essa divisão sairiam 10 e dá os nomes dos lugares e está lá na história e está na Bíblia. Aí eu fiquei, uau! Agora você imagina você contando isso para uma pessoa que não acredita em Deus. Ela pode não acreditar em Deus, mas tem como ela negar isso aqui? Não tem como ela negar isso aqui. E isso foi dito, vocês lembram quando? Lá atrás, para o rei Nabucodonosor, que foi revelado a Daniel, e Daniel passou para o rei. Dizendo assim, olha, esse vai ser o futuro. E hoje a gente chega, e a gente está vivendo no futuro. Olha que incrível isso. E aqui a gente tem a parte, né, da Europa, que eu disse ali, e isso foi dividido, você tem ali, ó, reino dos ostrogotos, dos visigotos, e esse outro, os vândalos aqui embaixo, esses são os 3 que não existem hoje. Tá? Não existem hoje. A Europa é dividida, e essa é a história do mundo. Ali você tem Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e a Europa. Só que o sonho, ele tem um detalhe. Ele acaba aí o sonho? O que está faltando nesse sonho? Uma pedra. A gente está falando de reinos. E todos esses reinos, nós vimos que, a despeito de estarem na Bíblia, a história também relata cada um deles. Inclusive os anos. Certinho. A história e a Bíblia. Você tem Babilônia, você tem os Medos, os Persas, Grécia, Roma, Europa. Todos esses aqui representam reinos. O que a pedra representa? Representa um reino também. E o que no sonho diz? Diz que essa pedra vem, lançada não por mãos de homens, bate no pé da estátua, quebra toda a estátua, e essa pedra preenche toda a terra. E é estabelecido um reino que nunca mais acabará e durará para sempre. Uau! Agora você tem que falar para o seu amigo ateu, aquele que não acredita, que essa parte da história também vai acontecer. Porque se tudo aconteceu até aqui, eu não sei. Eu tenho a impressão que também vai acontecer esse final da pedra. E o que é isso aí? Agora eu pergunto para você. Quando você estuda bem a fundo e vai vendo esses detalhes, hoje quando eu estava repassando em casa, e eu gosto de... Eu sou bem tenso assim quando eu estou lendo a Bíblia e tal. Eu levanto, fico lendo em voz alta, né? Leio pro espelho e tal, faço aquelas coisas assim bem. E aí eu estava lendo, e quando eu terminei de ler, me bateu 2 sentimentos assim, né? O primeiro foi de medinho. Eu falei, nossa, Jesus está voltando. E o segundo, eu falei assim, gente, tudo isso é verdade, eu estou vivendo assim, sem falar isso para ninguém. Sem falar isso para ninguém. Se eu dissesse para você que há 12, 13 anos atrás, você já conhecesse o futuro, o que ia há 10 anos atrás, você saberia o que ia acontecer já no futuro. E eu colocasse você dentro de um dos aviões
do World Trade Center, que bateram no World Trade Center, aquelas 2 torres dos Estados Unidos. Mas você sabe que aqueles aviões vão bater naquela torre. E eu chego para você e falo assim, olha, eu tenho uma passagem para você. E você que quer conhecer a Disneylândia, os Estados Unidos, vou pagar essa passagem para você. Só que você vai nesse avião. Você aceitaria ir? Não? Mas eu estou pagando a passagem, gente. Vai ter comida no avião. Primeira classe, tá bom, vai. Eu pago a primeira classe. Não também? Pois é, a gente não aceita. Por quê? Porque a gente sabe qual que é o final. E quando a gente sabe qual que é o final, a gente vive de acordo para que aquilo não aconteça comigo. Agora, a pergunta é, eu estou vivendo de acordo com o final que eu sei que vai acontecer? E hoje à tarde isso bateu forte quando eu estava repassando essa mensagem. E quando a gente sabe de alguma coisa, por exemplo, eu, como gosto de sair muito e ir para vários lugares, eu acabo sempre indo sozinho. Eu fiquei todo esse ano, o ano passado todo viajando sozinho. Porque é difícil alguém que topa fazer essas coisas, né? Não é todo mundo que sai aí fazendo essas loucuras. Mas tem muita coisa legal que eu vi. Só que é ruim porque você não tem com quem compartilhar. Então é meia felicidade. Porque você vê um negócio muito legal e quando você chega e vai contar, já não tem a mesma graça. É bom que a pessoa esteja com você, que você conte. E quando acontece alguma coisa muito boa, você quer contar para todo mundo. E aí eu fiquei pensando, por que será que eu não tenho tanta vontade de contar que já está acabando o mundo? Daniel, ele foi convidado para dar essa mensagem. E a gente vive em tempos, em épocas de crise, e a gente viu isso no domingo passado. Que a gente está vivendo um momento de crise. E a gente está vendo, por exemplo, essas questões de política e tudo que está acontecendo. Vamos pegar aqui só no Brasil. E eu fico ali acompanhando pelo Facebook, né, as coisas e as postagens. E é gente que já não fala com gente, porque um é de outro partido, outro é de outro. E fica aquele negócio, aquela loucura. Né? E eu fico vendo os irmãozinhos da igreja ali, tudo brigando por causa disso. Aí eu vou falar assim, não, mas eu não tenho que se defender, eu não tenho que me posicionar. Aí eu pergunto para você, se eu sei dessa história, se eu sei o que está acontecendo no mundo, se eu sei o que foi dito, eu vou me preocupar com isso? Realmente você acha que se mudar tudo, vai mudar a situação do mundo? Vai mudar? Não vai mudar. Por que não vai mudar? Porque está profetizado. Que é daqui para pior. Aí você fala, nossa, irmãozinho veio no domingo falar pra gente, começar a semana animado, dizendo que a coisa vai piorar mesmo. Vai piorar. Nossa, eu pensei que eu ia sair da igreja animado. E vem alguém que fala que Jesus está voltando, o mundo está acabando, e as coisas vão piorar. É isso. E por que eu estou dizendo isso? Porque está na Bíblia. E a gente não pode se enganar. E por que eu preciso saber disso? Porque quando eu sei disso, eu vivo de acordo com a palavra de Deus. E para finalizar, eu quero contar uma historinha para vocês. Eu passei 8 anos da minha vida dentro de uma universidade estudando. Ali no NASP, em São Paulo. No interior de São Paulo, tem 2, né? Tem um na capital e tem um no interior. Eu passei 8 anos da minha vida lá, estudando lá. E meus pais são, assim, bem humildes. Eu sou de família bem humilde. Para você ter uma ideia, quando eu falo bem humilde, as pessoas assim ficam, mas bem humilde quanto? Bem humilde ao ponto assim de um dia na nossa vida a gente teve que, durante muito tempo, sair de madrugadinha, umas 3, 4 horas da manhã, pegar latinha na rua, papelão, vender para tomar o café da manhã. Fazer isso durante a manhã para fazer o almoço. E fazer isso durante o dia para fazer a janta. Né? Então a gente é bem humilde mesmo. Né? E eu quis estudar no NASP, num lugar que é barato para estudar. Né? Hoje, assim, para você estudar lá, você vai gastar em torno de uns R$1.500. Para pagar pouco. Né? E eu quis estudar nesse lugar. Né? Por quê? Porque eu sou rico, né? Tenho muito dinheiro, imagina. E quando eu falei isso para meus pais, eles falaram, a gente não tem condição. Eu falei, mas eu quero ir. Aí eu falei, então vai trabalhar. Eu tinha 16 anos quando ele falou isso. Eu falei, então eu vou trabalhar. E aí eu fui vender livro, conhecido como colportagem. Vender livro de porta em porta.
E aí, eu comecei a escutar várias histórias de comportor. E tem muitas histórias. E uma das histórias, e com certeza essa não é uma história real, mas eu acho interessante para compartilhar e ilustrar o que eu quero passar, dizia que um comportor chegou na casa de uma pessoa e tinha um cachorro. Na verdade, tinha uma placa de um cachorro. Ó, então, aqui tem um cachorro, não ultrapasse. E a gente, quando é comportor, a gente é meio ousado. E a gente quer desafiar as coisas, né? E a gente quer entrar na casa da pessoa. Porque quando a gente entra, a gente sabe que a gente acaba vendendo. Então a gente tem que entrar na casa da pessoa. E disse que essa pessoa chegou, esse comportor chegou, e tava a plaquinha lá, né? E a casa era no fundo. E aí ele pegou, viu a plaquinha e tal, bateu palma, não escutou cachorro, não escutou nada, viu que tinha gente na casa, deu uma puxadinha no portão e deu um passinho e entrou. E aí ele foi indo. Quando chegou na metade, ele bateu mais uma palminha, nada de cachorro. De repente ele escutou um latido. Mas assim, já estava muito perto para chegar na casa e muito longe do portão. Aí ele ficou ali, e ele falou, bom, vou continuar. Aí ele fez uma oração e continuou. Aí você sabe, não tentarás o Senhor teu Deus, diz a Bíblia. E ele pegou e continuou. Quando ele adentrou um pouco mais, do fundo veio um cachorro. Não um cachorro comum, era um pitbull. E veio correndo. E atrás do pitbull tinha um pincher, e veio correndo junto. Né? E disse que ele saiu na disparada e subiu numa árvore que tinha. E quando ele sobe na árvore, lá em cima tinha uma plaquinha. Eu avisei. É óbvio que essa história não é real. Né? Mas por que eu estou contando ela? Porque a Bíblia nos avisou. E o que a gente está fazendo com essa verdade? No próximo domingo, o estudo que vai ser feito aqui vai ser sobre a pedra. Sobre essa pedra. Sobre essa pedra que vem de mãos lançadas não por homens e que destrói. E a gente vai ver o que ela causa. Como se ela se constitui. O que a gente tem que fazer. O que a gente não tem que fazer. Será que não precisa fazer nada? A gente vai aprender isso. Mas a mensagem que eu quero deixar é que, a despeito de todas as coisas ruins que têm acontecido no mundo, há um Deus que está no controle de tudo. E Ele não está no controle só desse mundo, Ele está no controle da sua vida também. E no início dessa semana, Ele quer pegar você no colo e dizer assim, olha, tá vendo que eu conduzi toda a história até aqui? Eu não quero conduzir só a história, eu quero conduzir a sua vida também. Eu quero conduzir a sua vida também, porque eu quero um dia, quando eu voltar, eu quero que você vá para o céu comigo. E a pergunta e o convite que eu faço é assim, você quer também deixar ser conduzido por Jesus, por Deus, a sua vida? Você tem esse desejo? Se você tem esse desejo de deixar Deus conduzir a sua vida, assim como Ele conduz a história, de datas a datas, de acontecimentos a acontecimentos, Ele que institui reinos e reis, Ele que tira e coloca, Ele que faz todas as coisas, Ele quer fazer isso na sua vida também. Se esse é seu desejo, quero convidar você para que você se coloque em pé, para que a gente possa fazer uma oração junto. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer porque aqui está uma parte dos seus filhos. Na condição de teus filhos, nós queremos primeiramente pedir perdão dos nossos pecados, ó Deus. É bem verdade que nós não temos nada a oferecer de bom. Nós temos apenas um coração imundo, impuro, incrédulo. E é esse coração que neste momento nós queremos colocar em tuas mãos, ó Deus. Para que o Senhor transforme, para que o Senhor, por meio do seu trabalho em nossa vida, da sua condução, o Senhor possa transformar não somente a nossa vida, mas o nosso caráter e todas as nossas atitudes. Neste início de semana, nós não sabemos o que vai acontecer, mas uma coisa nós temos a certeza: o Senhor está no controle de cada coisa. Que o Senhor conduza não somente este mundo como tem feito até aqui, mas que no decorrer, não somente dessa semana, mas até o dia da sua vinda, o Senhor possa conduzir a nossa vida até o céu, ó Deus.
perdoe os nossos pecados. Uma vez mais, pedimos e imploramos essas bênçãos. Em nome de Cristo Jesus. Amém.